Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o 8º capítulo da série de O Casamento e hoje nós vamos falar sobre Na Casca do Ovo. Você sabe que quando há uma divergência entre os casamentos, né, entre o casal principalmente, você sabe que chega a um ponto, no pior ponto de um casamento é a separação. E você sabe que durante a separação, alguns já estão preparados, né? Ou o homem e a mulher estão preparados, mas tem outros que não estão preparados e são pegos de surpresa, né? Mas você sabe que quando há separação, quando o marido vai embora ou a esposa vai embora, quando abaixa o pó, aí sim vem os pensamentos. Puxa, eu poderia ter tentado um pouquinho mais, eu deveria ter me esforçado um pouquinho mais. Aí vem aquele arrependimento e você sabe que às vezes o problema para ser solucionado está na casquinha do ovo. Você sabe que dentro do ovo, quando o pintinho está totalmente formado, qual é a como se diz, a atitude que esse pintinho faz. Ele começa a bicar a casca do ovo, vai bicando, 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 ele faz um furinho, ele abre um buraquinho, ele quebra mais um pedaço, até que ele quebra uma boa parte dessa casca do ovo e esse pintinho nasce, lindo e maravilhoso, como a gente ama mais o pintinho do que a própria galinha ou do que o próprio galo, não é verdade? Então, às vezes tem muitas pessoas que estão na casca do ovo do seu problema para ser rompido, que é muito fino como um ovo, e infelizmente há uma desistência e acontece que o relacionamento às vezes está bem próximo para ser resolvido, né? Faltava pouco para solucionar e infelizmente a pessoa perde essa oportunidade. Como eu já mencionei em vários vídeos, uma das coisas que é importante para o casamento é o conversar. Porque se você não tiver uma conversação marido e mulher, as coisas tornam-se cada vez mais difíceis. Você sabe muito bem disso. Eu costumo dizer que a conversa é como se fosse um imã para com o outro. É uma forma natural de atrair um ao outro. Então, a conversação é muito importante. Por que eu falo isso? Porque, na realidade, quando você conversa, você vai expondo as suas dificuldades para o teu marido e o teu marido expõe as dificuldades, né? Mas vai chegar um dia que, infelizmente, quando não tiver mais esse diálogo, infelizmente acontece a separação. Separação, infelizmente, é um mal que tem atuado ultimamente na nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e está ficando muito mais fácil das pessoas se separarem do que conviverem com o marido ou com a mulher, né? Então, aqui eu quero passar algumas dicas de como você deve fazer para você quebrar essa casca do ovo, né? Uma das coisas que é primordial no relacionamento. Nunca desista do seu relacionamento. Eu sei que você pode estar passando por problema de saúde, a mulher pode estar passando com depressão, o marido não entende, o marido pode estar passando por ansiedade, a mulher também não entende porque ele está preocupado que ele tem que fazer os pagamentos, que ele tem que manter a casa e é difícil para ele, aí fora a gente sabe que a situação não é tão boa, principalmente aqui na nossa nação. Pode ter esses problemas que podem estar agravando, né? Outra coisa que pode estar afetando, problema de saúde, né? Não há mais interesse entre os casais, então você precisa de prestar atenção sobre isso. E existem também outros problemas, são graves, que é uma traição, né? Que a traição geralmente entre o casal é uma forma de quebrar todo o crédito um para com o outro, é como se fosse uma facada no peito ou nas costas ou do marido ou da mulher. Outra coisa que atrapalha bastante no relacionamento, eu sei que muitos vão falar, realmente isso atrapalha, mas uma mentirinha pequenininha não tem problema, mas uma mentira começa pequena, você começa a acostumar com a mentira e de repente você está mentindo descaradamente para o teu parceiro ou para a tua parceira, e isso traz um problema grave no relacionamento, né? E outra coisa que pode acontecer, como vícios, né? Você pode ter vícios, ou vício de bebida, ou vícios de droga, ou mesmo até vícios de jogos, que isso pode atrapalhar no relacionamento. Mas eu peço uma coisa e que peço para vocês prestarem bastante atenção.
não desista, procure ajuda. Né? Nessa situação você precisa de procurar ajuda para você poder se localizar e poder mudar o rumo do seu casamento. Agora, outra dica que eu vou dar é o seguinte: você conhece a gravidade do problema. Né? Muitas pessoas estão passando numa gravidade bem alta do problema. E existem alguns casos que é necessário uma separação temporária, né? Para haver um ajuste. Por exemplo, um exemplo de traição. Né? A pessoa ficou descontente, coisa e tal, ela precisa dar o tempo para a outra poder recuperar, para poder perdoar ou não aceitar essa situação. Ela pode perdoar, como ela deve perdoar, não reter esse sentimento de angústia, deve liberar a pessoa que cometeu o adultério, né? Mas, por outro lado, ela também tem que ter o tempo para poder se recuperar. Né? Outro caso que precisa de uma separação temporária, vício, né? Bebida, né? O marido geralmente é mais para a parte do homem. O homem fica às vezes agressivo, tá batendo nos filhos, bate na mulher, e a mulher acha que isso é normal. Não é normal, senhora. Isso não é normal. Se existe esse problema dentro da casa, vai se agravar cada vez mais. Então precisa nesse momento procurar ajuda e ter uma separação temporária. Significa que vocês vão separar? Não, não significa, mas é o tempo para poder se organizar, para o seu marido pensar, para saber a importância que ele tem de ser pai e de ser o marido. Né? Outra coisa que pode acontecer, envolvimento em corrupção, algo ilícito, né? Teu marido ou tua esposa está fazendo alguma coisa errada diante da sociedade, isso pode trazer um problema gravíssimo dentro do casamento. Né? A gente vê aí, infelizmente, situações de corrupção que o marido é preso, a esposa também vai presa porque sabia do caso. Então é um momento de haver uma separação temporária para vocês poderem conversar, para vocês poderem respirar e obter ajuda de pessoas profissionais, no caso, para poder ajudar. Né? Por que eu falo isso? Porque nesses casos você deve preservar a conduta dos seus filhos, né? Porque vocês são uma família. Quando você mulher, você homem, decidiu em casar, vocês decidiram em construir uma família. Vocês tiveram um sonho. Eu vou me casar, vou me unir com essa mulher. Essa mulher vai me ajudar. Ela é uma mulher que sempre me deu atenção. Ela é minha companheira e ele é meu companheiro. Nós vamos construir uma família, nós vamos ter filhos, nós vamos adquirir bens, nós vamos chegar a uma família sadia. Esse é o objetivo de todos que casaram. Ninguém casou por casar. Todos que casam com um objetivo. E depois, quando o casamento chega num nível desse, você precisa de preservar a conduta dos seus filhos, tá bom? Então essa é uma das dicas que eu lhe dou. Outra coisa que eu vou dar, e terminando e encerrando esse assunto, porque são dicas de casamento, é quem devo procurar ajuda, Clóvis? A quem procurar? Então, geralmente você deve procurar um profissional de área, ou um advogado, ou mesmo um psiquiatra, ou mesmo um psicólogo, pessoas que têm experiência nessa área, que sabem como administrar diante dessa situação difícil. Né? Então você tem que prestar atenção que você precisa ajuda. Então essas pessoas são pessoas dignas de darem um conselho para você e te darem o caminho das pedras. Outra coisa importante é na parte espiritual, né? Geralmente igreja. A igreja geralmente tem alguém que pode te dar a direção como casais experientes. Eu sugiro que sejam pastores casados, né? Com filhos e que tenham experiência do casamento, ou mesmo até na igreja católica, alguém que seja casado. Não pode ser uma pessoa que não é casada, porque como um homem vai poder dar uma orientação para o marido diante da esposa? Ele não tem a prática, nunca teve uma relação sexual com uma mulher, e isso tudo acaba trazendo o quê? Não tem testemunho, não tem como ele dar essa orientação. Então precisa de ser pessoas casadas da igreja, com condutas boas, que vão poder te orientar da melhor forma possível e pedir a bênção de Deus, para que esse é o objetivo de Deus, é um princípio eterno. Quando você une-se à tua mulher, é aquilo que Deus gostaria e que Ele quer, que você construa a família. Né? E a família vem gerar filhos e filhos abençoados. Lembre-se que também existem casais com experiência, pessoas com uma certa idade, pessoas que já têm um longo tempo do casamento. Isso ajuda muito, às vezes até melhor do que profissionais e até melhor do que da igreja, porque são pessoas que dão testemunho vivo
de como eles enfrentaram, passaram pela dificuldade e ainda perseveraram e mantiveram o casamento até hoje. Então lembre-se, é importante procurar ajuda. E outra coisa que eu deixo ainda, eu sempre falo nos meus vídeos, converse com a tua esposa, converse com o teu marido. É o imã natural que traz um para com o outro, para ser um só corpo. E aí vocês vão ter uma vida de desfrute tremendo no casamento, no relacionamento, numa vida diária, com os filhos e tudo mais, porque vocês são a cabeça da família. E sendo cabeça da família, vocês dois, não tem como quebrar tudo isso. Então os dois têm que estar bem coesos. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E, para finalizar, a frase do dia. Não pare de bicar. A espessura do seu problema pode estar fino como a casca de ovo, né? Então, aproveite essa oportunidade, compartilhe com a tua esposa, compartilhe com o teu marido, compartilhe com as pessoas que precisam escutar essa palavra, porque às vezes é um pouquinho só de conversa para poder ajustar tremendos buracos que foram feitos e que você precisa apenas um pequeno ajuste para poder se estabilizar no seu casamento. Olha, eu desejo para vocês uma excelente semana, que Deus possa abençoar vocês rica e poderosamente, que vocês sejam um casal forte, com estrutura, para poder promover aí uma geração tremenda de filhos, de netos e tudo mais. Tenha uma boa semana, compartilhe o canal do Sobrepujando com pessoas que você sente que precisam ter conhecimento desse ensinamento. Deixe o seu like e também deixe o seu comentário se você gostou ou não. É importante que você também, se não tenha gostado, que você também mencione o que você não gostou. Muito obrigado, desejo para vocês uma excelente semana, um forte abraço e até a próxima semana.